Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Quando eu apontei aqui um ponto sobre comunicação, eu não queria me referir exclusivamente. A comunicação ela acontece o tempo todo, né, Bernardo? E eu sei que há um enfoque todo especial que você vai dar essa noite, mas é importante a gente pensar, né, que até mesmo enquanto nós estamos aqui transmitindo o programa, mesmo eu estando falando com as pessoas lá do outro lado, pessoalmente, a gente está comunicando independente de qualquer coisa. Essa comunicação, com certeza, que a gente muitas vezes coloca dentro do ambiente do convívio familiar, da área da família, mas principalmente dos casais, ela acontece verbalizado, gesticulado, ou calado, ou falado. Às vezes é a forma como a pessoa se senta, a expressão facial, está sempre acontecendo. Então, eu vou deixar você falar aí sobre a comunicação, que é o nosso ponto agora, não é? Não, obrigado. Então, você falar um pouco sobre isso aí para nós, como se dá, como melhorar a questão da comunicação para não usar de forma negativa. Eu agradeço a pergunta, mesmo, vou dizer, é muito pertinente, né? Eu acredito que você tem visto muita coisa do que eu, assim, também estou me baseando, né, para pensar para o bom funcionamento de uma família, né? E realmente, a comunicação, ela acontece de todas as formas possíveis, né? Eu falei, acho que no primeiro programa já, ou desde a semana passada, né, que a abordagem familiar começa desde a década de 50, em Palo Alto, com um grupo de pesquisadores e tal, e 3 deles lançaram um livro muito famoso, se tornou, foi muito pesquisado, que fala sobre a pragmática da comunicação humana, que é baseada em 5 axiomas, né, 5 verdades absolutas, assim dizendo. E a primeira delas é que todo comportamento é comunicação. Tudo. Todo gesto, todo o silêncio comunica, como, né, bem sabemos, percebemos, mas pensa, desde a década de 50 eles já vinham comprovando, estudando isso minuciosamente. Há contestações depois, que também os autores voltaram a reafirmar, que pelo menos na presença de outra pessoa, todo comportamento é comunicação, né? Todo comportamento na presença de outra pessoa comunica algo. Isso é muito importante de se considerar, porque isso pode qualificar a comunicação, né? Tem outros axiomas que eu não vou entrar em tantos detalhes, é algo extenso, vamos fugir do que seriam os processos de resiliência, né? Mas é importante pensar que a qualidade da comunicação, que pode ser expressa desde um mínimo gesto, uma expressão, um ritmo de respiração, o silêncio, um tom de voz, o uso de uma metáfora, qualquer coisa vai sempre comunicar e vai também qualificar essa comunicação. É importante pensarmos nisso porque, lembrando esse modelo mais antigo, a ideia de que a comunicação ela facilita a união da família e a adaptação dela aos desafios e ao desenvolvimento, né? Antes até de falar do que pode ser melhorado na comunicação, é interessante pensar que a adaptação, a flexibilidade, né, das relações familiares que dizem respeito aos padrões de organização, especificamente às regras, né, aos costumes, aos acordos que são possíveis ser feitos nas interações, né, nos relacionamentos interpessoais dos membros de uma família. Eles têm que ter regras, mas têm que ser flexíveis. Porém, não podem ser totalmente flexíveis, nem totalmente rígidos. Eles têm que ter equilíbrio, né? O modelo pressupõe isso, que a falta total de regras torna o ambiente caótico. Então, imagine que as pessoas não sabem o que esperar quando, por exemplo, a criança se machuca, né? Quem toma a iniciativa, qual o procedimento, qual é a regra, né? Quando a criança se machuca a primeira vez, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas alguém vai tomar a iniciativa. Da segunda vez, já temos uma experiência.
repetidas vezes isso acontecendo, cria-se um padrão, né? Já quando a criança se machucar pela quinta vez, sexta, sétima vez, já se olha direto para quem vai socorrê-la, quem é que toma iniciativa. Então, isso vai criando padrões, regras de relacionamento. Assim, sem combinar ou combinando. Então, precisa ter regras, não pode ser caótico. Mas, ao mesmo tempo, essas regras precisam mudar. Elas precisam ser flexíveis dependendo do contexto, dependendo da época, dependendo do tipo de assunto, do lugar que estão. Então, em algum momento, tem alguém na família que é mais autoridade para realizar uma tarefa. Então, vamos deixá-la que ela faça, tome iniciativa, nos diga como podemos ajudá-la. Em outro momento, pode inverter isso. Então, isso é flexibilidade, isso é adaptação. E precisa ter equilíbrio. Não pode ser rígida e nem pode ser caótica. E a comunicação é que facilita isso, essa adaptação de acordo com os contextos, com as situações, com os momentos, com o desenvolvimento. Por exemplo, na infância, as regras são muito mais definidas, né? Claramente espera-se que os pais definam essas regras, sejam muito mais executores, né? Eles são o sistema, o subsistema dentro da família executivo, do que tem que ser feito mesmo, onde vamos passar o final de semana, como se faz as tarefas, a hora de dormir, o que programa assiste ou não, quem são os amigos das crianças, em que lugares vamos brincar ou não. Assim, os pais decidem, né? Então, um exemplo de flexibilidade é que quando os filhos chegam na adolescência, isso tem que mudar, isso muda. Eu já comentei um pouco disso, que insisti quando falei que há diferentes formas de parentalidade, né, parentalidade de filhos, crianças e filhos adolescentes. Um aspecto é esse, insistir em tentar se relacionar com os filhos na adolescência como se fossem crianças, é patológico. E é convidar para surgir muita confusão, né, com os adolescentes. Para alguns adolescentes que têm um temperamento de maior iniciativa, de busca de maior autonomia, talvez você vai arrumar muita confusão. Com os adolescentes que não têm um temperamento assim, talvez você vai provocar muito problema no desenvolvimento dele, ainda que ele seja passivo e aceite suas decisões impostas, né? Então, não é interessante manter o mesmo padrão de relacionamento com essas mudanças. Quando morre alguém, quando alguém fica doente, quando alguém perde emprego, e aí vai, né? Coisas imprevisíveis que mudam o ciclo de desenvolvimento da família, ou essas previsíveis, que é o próprio crescimento dos filhos. E para todas essas transições, a boa comunicação é fundamental, né? Quanto melhor pudermos melhorar a qualidade da comunicação, melhor estabeleceremos um equilíbrio na flexibilidade, na adaptação para lidar com essas mudanças no desenvolvimento. Jesus nasceu para morrer na cruz.